Amém? Ainda Isaías 32:8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e por seus nobres atos persevera. Amém? Podem sentar, amados. Esta é a terceira semana que nós estamos batendo em cima desta proposta do profeta Isaías, e aí falamos que esta mensagem, sobretudo, é uma mensagem escatológica do ponto de vista do profeta. Parte cumpriu, porque é a igreja que aqui está, parte há de se cumprir ainda com Israel, quando voltado totalmente para Deus, quando se converter definitivamente em Jesus, crendo que de fato o Messias que havia de vir, ele já veio, que já constituiu um povo para si, um povo santo, povo de boas obras, não é? E dentro desta perspectiva aqui, o profeta há 2.700 anos profetizou. Então 700 anos antes de Cristo, a gente está no século 21, então a gente vai pegar aí 28 anos de profecia, praticamente, ou 28 séculos de profecia, e esta profecia ainda está cumprindo, mas tem um aspecto todo especial, que é a capacidade da nobreza, que eu já venho falando para vocês durante 3 semanas, propondo que o nobre cristão não é aquele nobre secular. O nobre secular, ele tem que ter um sangue azul, ele tem que ter esta capacidade de nobreza, ele tem que ser nobrificado por algum tipo de circunstâncias. Ainda falei para vocês de um conde no Brasil chamado Chiquinho Scarpa, socialite, que recebeu este título de conde pelo seu pai, por um papa que veio e trouxe a ele este título, e ele traz esta arrogância e traz para si este título. Então é o conde Chiquinho Scarpa, socialite, carioca, poderoso. Mas quando a gente cai para dentro da Bíblia, Deus ele está ignorando os poderosos deste mundo, e Deus está levantando um povo que do ponto de vista bíblico é um povo que não era povo, é um povo que do ponto de vista bíblico também é louco para com este mundo, mas é sábio para com Deus. Um povo que traz a sua nobreza não pelo sangue, mas por sua ação, e esta capacidade da nobreza é porque então foram, dentro deste contexto cristão, foram purificados pelo sangue de Jesus e sabem a consciência e a condição de servir, de adorar e de poder estar sempre prestando algo útil para o reino de Deus, como aqueles que foram constituídos para isso. E este nobre, ele projeta, e este nobre, ele sonha, este nobre, ele tem anseios, este nobre, ele tem auspícios, porque a sua proposta não é outra senão esta de estar servindo, adorando e compreendendo o reino de Deus que está cada vez mais se alargando na face da terra, e sabendo que ele está fazendo a sua parte e que de alguma forma ele está contribuindo para que esse crescimento possa ser um crescimento saudável, viável, um crescimento não para arrogância, mas um crescimento que sempre traz e atesta esta capacidade da igreja de Jesus na face da terra, que do ponto de vista bíblico, bem bíblico mesmo, ela não é uma religião, mas ela é constituída por povos que foram remidos, povo que foram lavados, que tornou-se um povo de propriedade exclusiva do Senhor. É o que Pedro está propondo, é o que Pedro está falando, e este povo tem esta predisposição de ser nobre, por sua ação, por sua atitude, pela capacidade da fé, e saber que pela fé, então Deus está trazendo a possibilidade da salvação pela fé, não pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E depois o próprio Paulo ainda está falando que fomos aperfeiçoados nele para toda boa obra. Do ponto de vista bíblico, todos quantos fazem o bem pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e que projetam e que sonham, estes são pautados como aqueles que são nobres diante de Deus. Ele tem fé. Ele não só tem fé, como também ele tem coragem. Eu ainda falei semana passada, coragem não é a ausência do medo, é a presença do medo, mas sabendo que sobretudo a gente vai prevalecer e permanecer. Apesar de tudo, a gente vai dar continuidade,
Tem temor no coração? Sim, temos. Tem medo no coração? Sim, temos. Mas, sobretudo, temos a consciência de quem servimos, de quem adoramos e do porquê fomos constituídos para estarmos na obra de Deus. E a gente vai vencendo, e a gente vai sofrendo, e a gente vai andando, e a gente vai projetando, e tudo dando certo, a gente vai. Se não der certo, a gente vai ainda assim, porque o que demanda em nós não é nada nosso, mas aquilo que está em nós, e o que está em nós é de Deus. É a ação do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está habitando na vida da igreja, a gente cantou aqui, rio que flui do trono de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Próprio Jesus, ele está falando, se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então quem somos nós? Somos estes que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro para servir e ser útil para o reino, útil para o próximo. E quando estiver em minha mão a capacidade de fazer o bem, estarei fazendo o bem. E quando estiver em minha mão também a predisposição de fazer algo viável para o reino de Deus, estarei fazendo, porque esta é a consciência do nobre, é aquele que projeta, mas quando ele projeta, ele está projetando na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. O homem natural, ele projeta bens materiais. O homem espiritual, ele projeta bens espirituais. Hoje tem uma confusão, porque pôs-se uma teologia da prosperidade na mente da igreja, e a igreja ela anda militando por este bem, este patrimônio material, e quanto mais estes que porfiam por este patrimônio estritamente material, eles estão indo dentro daquilo que o próprio inimigo quer que caminhemos, dentro de uma estrutura estritamente materialista, mas tudo tem fim, a gente chega ali, acabou e não tem como ir adiante. E quando a gente fixa a mente naquilo que é material, a gente tira a mente daquilo que é espiritual. Mas o nobre é este que compreende a necessidade de caminhar no Senhor e saber que dia a dia este próprio Deus, ele pode acrescentar em nossas vidas tudo aquilo que há de necessidade em nossas vidas. A Bíblia está propondo que ele suprirá todas as nossas necessidades. É fato, ele não vai te enriquecer, ou ele também poderá não te deixar pobre. Salomão, ele fala isto, e ele pede o seu pão cotidiano, porque talvez eu fique rico demais e esqueça do teu nome, mas talvez eu fique pobre demais e blasfeme contra o teu nome. Me dá o cotidiano, me dá o pão diário, me dá a oportunidade de todos os dias poder ter o que comer, ter o que beber, ter a minha proteção, o meu amparo, a minha guarida, e sobretudo ter a capacidade de te adorar, de celebrar o teu santo nome. E aqui o nobre é este que então ele traz esta consciência da fé e da coragem. Ele é corajoso, ele sabe que tem que vencer argumentos, tem que vencer a carne, tem que vencer circunstâncias, tem que vencer gigantes que se levantam para se opor ao reino de Deus todos os dias. É certo que cada um de nós, pelo simples fato de termos esta dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, mas também temos uma cidadania na terra. Todos os dias a gente tem que sair de manhã para conquistar a vida. Talvez você tenha que vencer um gigante pela manhã, um gigante pelo meio-dia, um gigante à tarde. Talvez você tenha que pegar e vencer e matar o leão também pela manhã, pelo meio-dia e à tarde. Mas caminhamos assim porque o que nós temos em nós é mais forte, que nos possibilita avançar mesmo com o temor da própria consciência humana, sobretudo impulsionado pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Então, crente de verdade é aquele que não se acovarda, é aquele que tem fé, é aquele que tem coragem, mas ele tem esperança também. E a esperança é a capacidade de olhar para frente. E quando a gente pega dentro do conceito de esperança, nada melhor do que pegar o pai Abraão. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque já era um homem velho, que tinha uma mulher velha, mas tinha uma promessa. A promessa é que esta mulher velha daria um filho, e que este filho então, ele não só seria um homem qualquer, mas de Abraão haveria de surgir uma grande multidão. Um homem velho, envelhecido, mas que tem esperança. E se eu não posso ir por mim mesmo, pela fé e pela coragem,
sobretudo eu vou pela esperança. A esperança é a tardança daqueles que esperam. É uma poesia de um argentino, mas encaixa bem dentro do nosso contexto, porque somente aquilo que está para frente é o que nós esperamos, e para esperar você tem que demandar fé, e você tem que ter coragem. Coragem e fé é o carro que te leva a poder depois pegar aqui este bonde da esperança e conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Se Deus fez promessa a você, Ele há de cumprir. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que use de engano. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele não volta atrás. Quando Ele fala, Ele cria circunstâncias. Este é o Deus que nós servimos. A Bíblia está falando que Ele chama do nada as coisas que não são como se já fossem, para poder abençoar um crente, um servo, um fiel. Ele move céus e terra em detrimento de um único ser humano, de um único servo, de um único adorador. Enquanto se fala de igreja, de comunidade, então Ele move tudo para abençoar uma comunidade, para abençoar aqueles que vivem em união, aqueles que vivem dentro desta proposta da comunhão extrema com Deus e com os homens, que sabe do serviço a ser prestado para Deus e para os homens, que sabe da nobreza, que sabe do porquê fora chamado. Todos nós sabemos o porquê fomos chamados, do ponto de vista da salvação para a vida eterna, do ponto de vista ministerial para a obra do Senhor. Mas em conclusão, toda a igreja está envolvida com a obra de Deus, para fazer de fato acontecer aquilo pelo qual Cristo morreu por nós. A missão de Jesus era constituir uma igreja, a missão da igreja é proclamar o reino de Deus. E nós somos estes que proclamam. Mas só proclama o reino de Deus como sendo este que tem nobreza, este que foi lavado, este que foi purificado, este que tem fé, este que tem coragem, e este que tem esta capacidade de esperar no Senhor. Esperei no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Todos nós sabemos desta referência. Esperei no Senhor e Ele acudiu, Ele assistiu. Esperei no Senhor e Ele foi a minha provisão, Ele foi o meu sustento. O povo de Israel espera 40 anos no deserto até sair do outro lado. Os que precisavam sair e perecer no deserto, os que precisavam perecer. Mas 40 anos de esperança, esperança naquilo que havia de por vir. Você não espera o que você vai ver. Paulo diz que se você espera o que vai ver, não é esperança. Porque a esperança, ela não vem de forma aparente, mas ela vem na capacidade de abrir esta possibilidade de você olhar além do natural e saber que lá na frente você vai conquistar aquilo pelo qual você vem sofrendo, chorando e talvez sendo angustiado. Todo cristão é cristão com a fé, com a coragem e com a esperança de vida eterna. Todo cristão é cristão na premissa de que a partir do momento que ele fez profissão de fé, ele deixou de caminhar por suas próprias pernas e agora ele caminha pelo Senhor, ele caminha pela ação do Espírito Santo. Todo cristão, ele atesta com muita naturalidade que as coisas velhas já passaram e tudo na sua vida se fez novo. Todo cristão, ele tem a capacidade de nos momentos mais críticos poder dobrar o joelho e clamar a Deus e esperar a provisão de Deus e a ação de Deus naquilo pelo que precisa acontecer na minha vida e nas nossas vidas. E cada um de nós, na consciência cristã, somos estes que caminhamos, e quanto mais caminhamos, mais queremos caminhar, porque quanto mais esperança, mais somos tomados de motivação para poder caminhar até chegar aquele momento em que definitivamente acabou para nós. O acabar para a igreja é única e exclusivamente a vida eterna em Cristo Jesus por definitivo. E a igreja tem de compreender, enquanto aqui ela é militante, enquanto aqui é representante da glória de Deus, porque Jesus constituiu uma igreja para manifestar nela o que Ele manifestou para estes que foram salvos. Todos quantos foram salvos, o foram para testificar da glória de Jesus, para mostrar que o reino de Deus já está no meio de nós, para mostrar que o reino de Deus não só no meio de nós, mas dentro de nós. E para saber que se
habita em mim o reino de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu posso ir, eu posso ousar, eu posso projetar, eu posso sonhar, eu posso ter em mim esta capacidade de olhar aquilo que pelos olhos naturais é impossível, mas que pelos olhos da fé eu posso conquistar, galgar e ser mais do que vencedor. O crente, faltando esperança, ele perdeu tudo, mas se tem esperança, ele ainda está na jornada e ele sabe que o tempo certo ele há de ser abençoado, porque Deus, ele sempre faz cumprir na vida dos teus filhos, dos seus filhos. Alguns de nós tardamos em receber bênçãos mais para adiante, porque de alguma forma ainda somos neófitos na fé, precisamos amadurecer. E aí é uma dicasinha, irmãos: nunca corra para uma igreja que propostamente está te abençoando pelo simples fato de você ir lá, porque não existe isso. Você tem que amadurecer no processo da adoração, você tem que ter uma vida de comunhão, de integridade, inteireza com Deus, você tem que ter um relacionamento sério com Deus, na pessoa do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, para assim saber que este Deus pode te abençoar, Ele pode te proteger, Ele pode guardar os seus caminhos. Ele não só te acrescenta a fé, como também Ele te dá coragem. Mas Ele não só te acrescenta a fé e te dá coragem, como também Ele te dá esperança. Sem esperança morremos. Sem esperança a gente não vem mais à igreja. Sem esperança a gente não ousa. Sem esperança a gente não faz projetos. Então todos os projetos de homens já têm uma esperança natural, mas o projeto do crente, esta esperança, ela está no sobrenatural. E todo crente de verdade, ele sonha com aquilo que há de receber no futuro. É simples assim. Eu sei em quem tenho crido, é o que a Bíblia está falando, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, muito mais, porque Ele é Deus. Ele é aquele que pode fazer o inusitado, Ele é aquele que não tem limites, Ele é aquele que é o Pai da eternidade, Ele é aquele que cria circunstâncias, e Ele é aquele que por sua eternidade nada é limitado para Ele. A gente para um pouco e pensa, e daí tem uma teologia que propõe que Deus vai salvar um grupo de pessoas eleitas, e a graça ela é limitada. Mas se o Deus que nós servimos é eterno, como a graça pode ser limitada? Como que o amor de Deus pode ser limitado? Como que o Filho de Deus morreria para me redimir e me salvar, se de fato há uma possibilidade de um número seleto de cristãos eleitos? De fato, todos quantos são filhos de Deus, ou todos quantos aceitaram a fé cristã, estes já trazem em si a proposta bíblica, a proposta do Espírito Santo, que se de fato sou filho de Deus, eu fui regenerado, e se fui regenerado, eu trago em mim a capacidade de ser não só um eleito no Senhor, mas de ter a capacidade de ser ungido, de ter a capacidade de ser aqui alguém que traz em si esta proposta de servir e adorar, sobretudo parecendo com Cristo que nos gerou, que nos salvou, que nos redimiu. Então assim, eleitos, sim, segundo o sacrifício de Jesus, não eleitos segundo a presciência do Deus que supostamente, do ponto de vista bíblico, Ele é eterno, do ponto de vista bíblico Ele é soberano, e do ponto de vista bíblico Ele também está aí, trazendo a possibilidade para que todo ser humano se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Ele não está muito preocupado em pegar um grupo de pessoas seletas para falar uma vez salvo, salvo para sempre, mas Ele está levantando homens, mulheres, para que compreendam que o processo da salvação ele é contínuo, cotidiano, tem sacrifício, tem que ter um tipo de proposta que nos leve ao extremo do ponto de vista humano, para que o homem possa deixar aquilo que é humano aí perecer pelo caminho, para compreender a graça e a misericórdia de Deus. O Deus que nós servimos, Ele está disposto a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger e realizar tudo aquilo que já está nos nossos corações, porque se de fato temos em nós a compreensão do Deus que servimos, e se adoramos com legitimidade este Deus que servimos, e que de fato aceita a legitimidade da nossa adoração, Ele de fato abre o coração do cristão para que ele projete aquilo que é viável, aquilo que é nobre e aquilo que encaixa dentro da verdade do próprio reino.
Amém? Então assim, irmãos, somos eleitos? Sim, pelo sacrifício. Não, mas pela presciência de Deus? Não, é pelo sacrifício de Jesus. Porque Ele chamou povos, línguas, tribos e nações. Ele redimiu aqueles que creram e aqueles que hão de crer. Ele não está trabalhando com um grupo seleto. Ele está trabalhando com a possibilidade daquilo que dentro da teologia a gente discute muito. O sacrifício de Jesus foi universal ou ele foi um sacrifício exclusivo para um grupo privilegiado de pessoas? Não, foi universal. Ele morreu por todos, ele não morreu para os eleitos, ele morreu por todos. Agora, quem é que vai de fato ser salvo? Todos? Não, aqueles que professarem fé no seu sacrifício. E aqueles que professam fé no seu sacrifício, estes não só professam fé, como estes vivem uma vida de coragem, como também estes levam uma vida de esperança. E se nós temos por pai Abraão, e Abraão é filho daqueles que foram, é pai daqueles que foram gerados pela fé, Abraão, ele é o pai da esperança também, porque ele é o primeiro a ter esta esperança, e pela esperança saber que mesmo a sua esposa já velha, amortecida, seus membros amortecidos, ainda tinha uma proposta para ele, que da sua carne sairia multidões, nações. O Isaac é o filho da promessa, não é? E só espera aquele que tem uma promessa. Aquele que não tem promessa não está esperando nada. Aquele que tem uma promessa de Deus, ele está sempre esperando. Amém? Tem promessa na sua vida? Deus fez promessa? Deus já falou que vai te salvar? Deus já falou que vai salvar a sua família? Deus já falou que Ele nunca deixa um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão? Deus já falou que se importa com você? Deus já falou que no dado momento certo, Ele vai visitar a sua casa e Ele vai te trazer benefícios tal que advém a maior abastança? Deus já falou que Ele sabe onde é a sua dor? Deus já falou onde está doendo na sua vida, na sua alma? Deus já falou que Ele vai curar a sua enfermidade? Deus já falou que deu um espaço reservado em Cristo Jesus nos céus, na vida eterna? Deus já falou que você agora já não anda mais segundo o padrão deste mundo, mas segundo o padrão do reino. Todos nós sabemos disso. Então todos nós projetamos coisas nobres e devemos prevalecer por esta nobreza, e devemos ignorar tudo aquilo que furte aquilo que é nobre de Deus em nós, porque a ação do nobre, ela é condicionada pelo Espírito Santo. A ação do nobre é condicionada na vida do crente para que ele possa usar no sobrenatural. Nobre não é aquele que tem poder sobre o outro. Nobre é aquele que se põe como servo do Senhor e, se preciso, serve o outro também para conquistá-lo e para pôr no caminho da salvação. Quantos de nós temos em nossas mãos a nobreza de resgatar alguém, trazer para dentro do reino de Deus, mas não o fazemos? E quantos de nós, tendo a oportunidade, a gente recua a mão? Porque parece que é mais viável ver o outro sofrer, e eu estou aqui numa boa para testificar a glória de Deus, mas a glória de Deus se atesta no sofrimento do outro que está padecendo. E se estou aqui na condição daquele que já foi e que tem a capacidade de representar a glória de Deus, anunciar o reino de Deus, se não o faço, estou sendo negligente do ponto de vista tanto do profeta Isaías quanto Jeremias e tanto Ezequiel, que tratam mais ainda deste assunto. Todas as vezes que estando em suas mãos fazer alguma coisa útil e viável para resgatar alguém do mundo das trevas para o reino da sua luz, e se não fizermos, o sangue daquele justo cairá sobre nossa cabeça, e o próprio Deus há de cobrar contas de cada um de nós. Mas todos quantos a gente foi, falou, abordou, e falou da glória de Deus e do reino de Deus e da misericórdia de Deus, caso não tenha aceitado, estamos limpos do sangue desta pessoa. O simples, irmãos, nobre do Senhor, ele não tem sangue inocente em suas mãos. A quem perdão ele perdoa, a quem misericórdia ele usa de misericórdia, a quem precisa ouvir da mensagem do Evangelho, ele proclama a mensagem do Evangelho. A quem precisa ter um pouco de razoabilidade na sua vida para poder ter aqui
uma consciência de ser humano que precisa ser valorizado, ele vai ter esta razoabilidade, porque eu posso me condicionar na postura daquele que deixa o outro ter razão sobre mim, para que ele possa compreender o Evangelho e aceitar a fé cristã. Posteriormente também, dentro da casa de Deus, ele há de compreender que ele vai perder a razão e vai buscar outro que tem razão. Tempo atrás, quando cantava aquela música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é tesouro e coisa e tal. Olhei aquela música e fui fazer um apanhado dela. Ela é uma música que a gente trabalha o conceito na teologia, se ela é teocêntrica ou antropocêntrica. Ela é antropocêntrica. Por quê? Porque está enchendo a bola do homem e não fala de Deus. Fala de Deus de segunda pessoa, porque você é o espelho que reflete a glória do Senhor, você é mais precioso que o ouro de Ofir. Tá, e aí valoriza demais o homem e desvaloriza Deus. Deus vem em segundos planos. Aí ainda falei com a Sandra, falei sobre isso. É bom a gente não cantar esta música por aqui, porque ela enche demasiadamente a bola do homem e fala muito pouco de Deus. Vamos tentar ser mais teocêntrico nas músicas, na adoração, para perceber se Deus está no centro de tudo. E todos vocês sabem que eu tive um problema muito sério com o João Neto, meu filho, e levei ele para uma casa de recuperação. Já dei esse testemunho, mas quero falar outra vez, para vocês compreenderem um pouco do que é o que estou falando aqui, e que remonta a esperança. E levei ele para lá, e foi para um local bem longe. Tinha muitas casas aqui perto de recuperação, e eu falei, não, vou levar o mais longe que tiver, 200 quilômetros, é essa que eu quero. E aí fiz uma ficha lá. A moça falou, bom, mas você é pastor, lá é uma casa católica. Aí eu pensei e falei, não, é mais fácil tirar a idolatria do coração dele depois do que tirar as drogas por mim mesmo, não dou conta. Pus ele no carro, peguei a graça, a gente passou ele na triagem, aqui em Goiânia mesmo, e a gente pegou, foi para lá. E tudo foi conspirando contra. Primeiro ele mesmo, que não queria ir, e errei caminho, como sempre, e dando volta. Com muita dificuldade cheguei lá, deixei ele lá, tive que ouvir uma palestra aqui do pessoal da igreja mesmo, deixei ele ali, comprei tudo que precisava para ele, um enxoval que incluía uma Bíblia católica e um bocado de coisa, e comprei tudo ali, paguei o valor que precisava ser pago ali e deixei ele por lá. 40 dias sem visitá-lo. Primeira visita, 40 dias depois. Aí quando cheguei a segunda vez, reunindo na capela da igreja em Santa Helena. Aí sentado lá e grilado, porque um bocado de coisas que me afeta, do ponto de vista da idolatria, me afeta mesmo. E depois tinha que pagar um valor ali para já almoçar lá. Aí paguei o valor e mais a graça, chegamos lá, ainda tinha que chegar lá e ir para a capela de lá. E o padre, bem afeminado mesmo, bem para a gente aqui. Primeira vez que eu vi o padre, eu olhei para ele e falei, esse padre está tirando proveito dos internos. Afeminado, então não preciso falar mais nada. Mas também, e fiquei um bom tempo sem entrar lá, nunca entrei na capela mesmo. A graça entrava, eu não. Para sacanear a graça, uma mulher lá, sabendo que ela era pastora, chamou ela para fazer correr a salva. Ela falou, não, não vou fazer isso. Não, mas você vai fazer, você tem que fazer. Não, não vou fazer, você sabe que eu não vou fazer. Não fez. E aí a gente teve um tempo de aflição também, porque todas as vezes a gente chegava, eles sabiam, chegou o casal de pastores, né? E eu grilado com isso. Dado o momento, cheguei lá na fazenda, entrei, teve a missa, terminou a missa,
Aí eu cheguei lá onde é a capela mesmo, e todo mundo tinha saído. E aí, eu ia passando, aí eu vi esta música, que reflete a imagem do Senhor. Não sei o nome dessa música direito. Raridade, é essa mesmo. E fiquei pensando, meu Deus, até aqui está cantando isso, né? Essa música é nossa, esse povo tomou. Aí quando vou passando, era um playback, e era um rapaz que estava internado lá, um interno, e ele fechou os olhos, e ele chorava e cantava essa música. Aí com playback, aí eu parei e fiquei ouvindo, playback e ele cantando, e ele começava a gaguejar por causa das lágrimas, a garganta parece que trava também, e ele chorava, e chorava, e chorava. Eu passei, olhei para ele, fui até a frente, voltei de novo, olhei para ele, e fiquei olhando para aquele rapaz, e aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração: está vendo essa música? Vocês não precisam cantar ela na igreja, porque todos quantos estão na igreja já têm consciência de quem são. São crentes, são gerados pelo Espírito Santo, são novas criaturas. Sabe por que esse rapaz está cantando? Porque ele perdeu até a sua condição humana pelas drogas. Ele precisa ouvir este tipo de música para ser valorizado como ser humano, para saber que de fato ele é a imagem do Senhor, para que posteriormente ele possa se libertar definitivamente desta droga. E terminou tudo, como sempre a gente tinha que passar por uma terapia com o psicólogo, com a psicóloga, e geralmente era um problema muito sério. E eu passei pela terapia desse dia também, não questionei nada, só a psicóloga falou desta vez, aceitei tudo e vim embora. E cheguei aqui envergonhado, porque essa música não se pode cantar, porque valoriza demais o ser humano, e aqui a gente tem que cantar a glória de Deus, certo? Certo. Mas onde esta música cabe? Para aqueles que perderam até a sua condição humana, nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, em outras condições mais. E com isso, irmãos, eu acho que eu falei para a Sandra, falei para a Graça, tinha repreendido esta música mesmo, mas compreendi onde ela se encaixa. Falei para algumas pessoas daqui mesmo, e compreendi que também o nobre, ele precisa ter uma consciência de saber voltar atrás, de saber se retratar, de saber compreender os seus próprios erros, de saber perceber que enquanto aqui, por mais que a gente esteja caminhando dentro da proposta de uma assertividade cristã, a gente ainda vacila, a gente ainda tem falhas, e talvez por um excesso de zelo a gente comete algumas coisas que mais encaixa com Pedro cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, do que de fato com João, discípulo do amor. Mas todas as vezes que a gente compreende também esse conceito de que precisamos refazer alguma coisa, a gente tem que ter esta humildade, e a gente tem que parar, e a gente tem que reconsiderar circunstâncias, situações, para que possamos ter esta esperança e esta garantia da vida eterna ainda, e daquilo que estamos fazendo por aqui. Então, enquanto aqui a gente vai, enquanto aqui a gente tem fé, enquanto aqui a gente tem coragem, enquanto aqui a gente tem esperança, mas se alguma circunstância for criada para te roubar a fé, para te roubar a coragem, para te roubar a própria esperança, reveja os seus valores, olhe para dentro, olhe para o alto. O que precisa mudar, a gente muda. Porque o nobre também, dentro desse conceito, se vocês pegarem este capítulo 32 do profeta Isaías e lê-lo, dentro do que eu estou falando para vocês, é uma profecia para a nação de Israel que vai acontecer, mas que para a igreja já aconteceu. O povo judeu, para quem foi direcionada esta profecia, ainda está esperando, e ainda não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento.
E quando acontecer a própria igreja, a igreja, ela não tem judeus e gentios. A igreja, ela tem judeus e gentios. Ela não tem aqui o conceito de igreja e povo de Israel. Porque se a gente para e analisa, a igreja está aqui, o povo de Israel está aqui, é povo de Deus, a igreja está incompleta. A igreja tem um só povo, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Posteriormente, quando este povo judeu perceber a vinda de Jesus, eles vão se converter. Aqueles que já se converteram, amém, eles estão dentro do nosso meio, judeu. Mas aqueles que não são, eles vão se converter. Agora, o que cabe a mim, o que cabe a cada um de nós? Se esta condição da nobreza já nos alcançou, sermos nobres para caminharmos esta jornada cristã, onde necessário parar e refazer conceitos, onde necessário acrescentar fé, onde necessário ter coragem, mostrar a nossa coragem, mas aquela coragem que vem pela ação e pelo poder do Espírito Santo, não é a minha. Não é aquela que eu saio para brigar porque sou bom nisso. É aquela que o Espírito Santo me leva e me põe ali no vale da sombra da morte e me livra posteriormente, porque Ele é Deus e a gente continua indo e sendo o que nós somos, aqueles que estão peregrinando na face da terra, mas sobretudo sabendo, tem uma esperança. Por isso a gente muda, Deus não muda, mas nós podemos mudar para estarmos nos adequando cada dia à glória e à imagem do Senhor. Ele não muda, então Ele está ali como arquétipo a ser imitado, e nós estamos aqui como aqueles que estamos caminhando e olhando para o arquétipo, o padrão, para sermos como Ele é. Não deuses, mas filho de Deus, irmão mais novo do próprio Jesus na sua condição humana, como Deus não, mas como homem. Este é o Cristo homem, que é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, mas que é unigênito. Unigênito é Deus, primogênito é o irmão mais velho, e como irmão mais velho, nós estamos procurando imitá-lo para caminharmos bem, fazer cumprir a nossa missão de estarmos por aqui, proclamando e anunciando o reino de Deus. E como imitar o próprio Jesus, se não pela ação do Espírito Santo? Se não sendo nobre, se não sendo remido e resgatado, se não sendo estes que de fato abriram mão de tudo para caminhar e servir o Senhor, que não tem tempo ruim, está chovendo, estamos aí, está sol quente, estamos aí também, isolamento, bom, mas nós estamos aí, distanciamento também. Somos estes que têm esperança. A esperança, a Bíblia diz, ela não confunde, porque ela foi posta nos nossos corações pela ação do Espírito Santo. Então esta esperança que não confunde é a que Deus pôs em nós, para que possamos prevalecer e caminhar e chegarmos na nossa jornada proposta em Deus. Amém? Fala assim comigo: eu sou nobre. Aponta para o irmão, fala: tu és nobre. Aponta para o outro, fala: você é nobre. O sangue de Jesus te lavou. O Espírito Santo habita em você. A sua mente é de Cristo. O seu pensamento é espiritual. Fala: as coisas velhas passou. Você é nova criatura. Você é diferente. Não tem obstáculos na sua vida criado por você mesmo. Você é aquele que salta obstáculos pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Ninguém pode contra você. Não é que você seja bom, mas Deus é bom na sua vida. E Deus faz acontecer na sua vida, porque Ele quer o seu bem, Ele quer a sua vitória. Ele quer que você cogite coisas nobres para prevalecer dentro do que é nobre. Esta é a condição de cada um de nós, amados. Amém? Então eu falei: eu sou nobre. Você é nobre. Nós somos nobres, não por nós, pela ação da cruz, pela habitação do Espírito Santo, pela mente de Cristo. Projete coisas nobres. Fala para ele: e prevaleça por coisas nobres. Amém?